Fala, rapaziada, a Rede Esporte agora vai mergulhar em águas mais profundas, não é isso, Ronaldo Gilê? Exatamente, trazendo aqui duas feras aquáticas, feras azulinas. Sem delongas, vou logo apresentar. Temos aqui Domingos Ferreira dos Santos, ou simplesmente Ferreira, quase 55 anos dedicados à natação. Seja muito bem-vindo, Ferreira. E ao lado dele, né? Antes que vocês comecem a conversar com a gente, o nosso Fábio Aquino, também técnico de natação com vasta experiência, com a molecada do Clube do Remo hoje. Que satisfação tê-los aqui conosco. Começando pelo mais velho. Para nós é uma grande honra estar aqui, né? E as oportunidades não aparecem sempre para a gente estar podendo falar sobre o nosso trabalho, falar sobre o Clube do Remo, falar sobre a natação azulina. Então é muito importante a gente divulgar esse trabalho de divulgação que vocês estão fazendo, que isso vai com certeza alavancar mais o nosso esporte aqui no estado do Pará e, logicamente, com os nossos objetivos que nós lutamos tanto para alcançar, que são as competições de nível nacional e internacional, nós vamos com certeza abrilhantar o povo paraense com mais resultados aí pelo Brasil afora. Até porque, né, Fábio, te apresenta e fala um pouco dessa última conquista do Clube do Remo. Foi difícil carregar a mala depois que vocês saíram lá da Escola Superior de Educação Física com tanta medalha? Foi muito gratificante, até porque ficamos muito tempo sem uma competição de nível nacional e com a vacinação os grandes eventos estão voltando. E esse foi o nosso primeiro passo do projeto maior, como Feira falou, que é voltar a brilhar no cenário nacional e quem sabe novamente no internacional, já que o Clube do Remo é o único clube do Pará que formou 2 atletas olímpicos, a Mônica Rezende e o Leonardo de Deus. Então, Rodolfo, quase aconteceu, né, contigo também, porque você nadou nessas águas azulinas. Rapaz, é verdade isso, esse bilhete é real. Amigo, né? meu pai vai lembrar do que eu vou dizer agora. Eu fiz natação, fiz taekwondo, fiz judô, fiz karatê. Eu nunca terminei, porque eu sempre tive a ideia, eu quero conhecer um pouco de cada coisa, né, para ver no que eu me apaixono, e fui parar no futebol de botão, né? Olha só como são as coisas. E assim, mergulhei nessas águas e sei o valor da natação. A natação me trouxe disciplina, porque para mim era um tormento acordar cedo, e para quem nada, treinar nas primeiras horas da manhã é formidável para o longo do dia, né? Eu estou com 2 técnicos aqui, poderia dizer 2 aquamens, né, do esporte paraense. Ferreira então, né, nem se fale, Fábio também. Então assim, acordava às 5 da manhã, aprendi a longas penas com o professor Herrera, que eu tenho um carinho e já deixo um abraço gigante. Não sei se ele é Fluminense ainda, né? Porque o cara que é remista, ele é para a vida inteira. O Fluminense eu não sei, mas a gente vai fazer essa pergunta. Tomava uma colher de mel só para levantar a glicose e não ter cara branca na piscina. E já começo perguntando para os senhores, que tem tradição nas piscinas. Continua da mesma forma, levanta cedo, acorda cedo, bora treinar para motivar, para chegar nesse nível que o Fábio citou para nós, a nível internacional. Tomando mel também ou comendo uma fatia de goiabada? Não, hoje em dia as coisas mudaram bastante, né? Inclusive com nutricionistas contratados para atender os atletas. Está mais profissional, né, filho? Está mais profissional. E também, hoje, você não consegue levar os atletas para treinar como antes. Então, hoje nós deixamos de ter resultados em função de pouco treinamento. Porque antes nós treinávamos 2 períodos por dia, 6 horas da manhã e à tarde e noite, quando voltava da escola. Hoje nós não temos essa condição de fazer os atletas treinarem 2 períodos. E parece assim que também essa juventude nova, ela se fixou muito nas redes sociais, né, que é um meio de lazer deles, e não ligo muito para a parte esportiva, né? Estão sempre meio assim, deslocado do momento do treinamento, e a gente sempre cobrando, porque é um dever nosso cobrar. Tira o foco, né? E tira o foco mesmo. Eles estão assim, voando.
E às vezes eles não chegam lá porque o pai também levou para eles terem foco, e aí para ti a tarefa é mais árdua, É mais colocar árdua, eles porque na linha. exatamente, às vezes o pai quer e o aluno não quer, o atleta não quer. E não adianta nós queremos e ele não querer. Nós temos que fazer com que ele goste, queira treinar, para poder se dedicar bastante, para chegar ao nível que a gente espera. Nós já, ao longo dos anos, nós perdemos muitos talentos, porque a própria família não acompanhava o atleta. E a gente dizendo que tinha potencial, que poderia chegar. E só nós querendo não é o suficiente. Tem que ter a família envolvida para poder ajudar o treinador a conquistar aquele objetivo. E isso fazia com que a gente perdesse atletas, às vezes, prematuramente. Porque... Com potencial, né? Com potencial, muito potencial mesmo. E hoje, quando a gente coloca uma equipe toda no treinamento, eu vou dar só um exemplo. Nos anos 90, eu começava, não tinha auxiliar, nunca tive auxiliar técnico. Sempre trabalhei sozinho, ele sempre trabalhou sozinho, nós sempre trabalhamos sozinhos, nunca tivemos alguém para ajudar. Mas o que a gente fazia? A gente disciplinava os atletas para eles cumprirem as tarefas. Eu trabalhava numa piscina de 8 raias, lá do Remo, em que eu colocava 100 nadadores na temporada, num horário de treino só. E dava conta. Você imagina... Parecia uma maratona aquática. Você imagina o que você pode fazer com 100 nadadores hoje dentro da piscina, quando as coisas estão hoje muito mais modernas, especializadas. Profissionalizadas, de você perfeito. Trabalhar 2, 3 só, para levar em alto nível. O clube não se pode dar o luxo de pagar um treinador para dar treino para 3, 4 atletas. Prejuízo. É um desperdício, mas seria o correto. Hoje nós temos as grandes equipes, eu vi agora no Troféu Brasil, grandes técnicos dando treino para alguns atletas do Flamengo. O cara estava lá para cuidar de um nadador da cidade dele, para nadar pelo Flamengo. E teve um, inclusive, que nadou lá e bateu até o recorde da prova lá. Ele estava todo alegre, ele tinha sido treinador do Corinthians, tinha sido treinador head coach do Corinthians, e agora estava sem emprego, estava trabalhando um atleta só, treinando o Flamengo, um atleta. Então, a coisa ficou muito individualizada nesse aspecto. Quer dizer, os grandes centros, os grandes clubes, que podem pagar um profissional de relevância para poder treinar um atleta só. E esses grandes clubes vêm fazer peneira aqui? Não. Já tentaram, uma época. O Remo foi o único clube que não saiu. Quando saiu daqui, os atletas saíram em função de mudança também da família, né? Nós tínhamos, por exemplo, o Leonardo de Deus, que saiu daqui quando ainda era passando para juvenil praticamente. Ele saiu daqui. O pai foi fazer um curso da aeronáutica, que era coronel da aeronáutica, e foi fazer um curso em Brasília e acabou levando a família, que ele ia só, depois resolveu levar a família. Então o menino foi junto, né? A Mônica fez todo o trabalho dela aqui em Belém e depois foi para o Minas, Tênis Clube. E de lá, certamente que num grande centro, com atletas de alta competitividade, que você tem que ter os bons nadadores. Isso eleva o nível do atleta. Para elevar o nível, exatamente. Então, se você não tem, fica mais difícil você convencer todo mundo a dizer que vai conseguir o resultado, que vai isso e vai aquilo. Quando você já tem os atletas lá, é mais fácil. Entendeu? A vitrine é maior, né? Com certeza. E assim, Aquino, quando a gente fala desse referencial, como é que a molecada está chegando hoje para nadar? O pai, ele traz o filho porque ele gosta de natação, fez natação também, ou é simplesmente para ele ter uma atividade, se der certo deu, se não der, não deu? Porque assim, todo atleta, né, mesmo tendo ali a fase infantil, sendo do mirim, do petis, é atleta, né? Ele é levado a nadar e quando chega lá e está na responsabilidade de vocês, é tratado como atleta e não como o filho do fulano de tal, como a criança que é indisciplinada em casa. Ele é tratado como atleta. Exatamente, né? ele tem que se encaixar. Nós temos uma boa parte
filhos de ex-nadadores, pode-se dizer ex-nadadores, que alguns ainda competem no Master. E também muito por encaminhamento médico, por questão de alguma condição não satisfatória de cardiorrespiratório, asma, bronquite, acaba procurando a natação. E quando chegam, que deparam com uma boa organização, que nós voltamos a crescer com a nova gestão, os diretores Laércio Lucena, o Luiz Age, deram essa oportunidade. Temos um outro treinador que está fazendo o Mirim, que é o Hélio, e ele está fazendo o que tem que ser feito. Na detecção de talentos, você começa com a massificação da base. Se você não massificar a base, tá, você vai diminuir muito a probabilidade de revelar um grande atleta. Então, hoje, eu posso dizer que nós temos uma base forte. Logicamente, estão em processo de aprendizado. Neste fim de semana que passou, nós damos com quase 70 atletas e o resultado foi bem evidente no quadro de medalhas. Nós tivemos 189 medalhas contra 13 medalhas do adversário. Então, o caminho é promissor. Estamos desenvolvendo um trabalho com infantil, dando sequência do Mirim Petis infantil. E essa questão tecnológica. Hoje o atleta não dorme direito, só quer dormir meia-noite, 1h da manhã, fica em rede social, principalmente e o sono é fundamental, WhatsApp. Totalmente. Aí então, já arrebenta alimento, né? com o treinamento invisível, que é o repouso, a boa alimentação. E temos que fazer um trabalho de convencimento. Eu fiz a periodização agora para o infantil, visando a Copa Norte, onde eles obtiveram excelentes resultados. E o resultado é a melhor forma de convencer o atleta. Nós temos vários atletas agora que pularam para o topo do ranking nacional. Então é um início muito promissor para o brasileiro que virá em julho. Então agora eles pediram, eu quero fazer a dobra. Inclusive vamos iniciar amanhã. Por isso que o resultado é 5 da manhã. É o melhor impulso, né? Isso. Então a nossa ideia foi essa. Vamos mostrar a capacidade que eles, provar para eles mesmos, a capacidade que eles têm para eles acreditarem que podem alçar voos mais altos. E Fábio, deixa eu te perguntar, continuando nessa seara, como é que tu reconheces um atleta de potencial realmente, como técnico? Tu olhas, porque eu lembro bem que não é só a questão física, é claro que contribui muito, acredito eu, né? Por ter nadado alguns anos da minha vida, disputado Mônica Rezende, e tudo. Naquele conversava com o Ferreira, né, nos bastidores, mas por exemplo, eu tenho 1,75. Eu acredito que o Gilê, por ter 1,86, tenha uma melhor desempenho na água, tecnicamente ele soubesse desenvolver. Por que eu estou te perguntando isso? Eu lembro de um amigo, o Ederson, né? Nunca mais o vi, por sinal. Ederson Almeida. O Ederson Almeida. Ele apareceu lá na competição. Apareceu na competição. E o Ederson, na época que ele nadava pelo Marista e tudo mais, tinha uma leve barriguinha. Era. Aí eu brincava que era um motor dentro dele. Porque ele caía na água, aquilo era impressionante. Eu vi o Ederson nadar, né? E eu te pergunto ao Ferreira, como é que você reconhece o talento? É na água, né? Ele e a irmã. Ele é a irmã, a Helena, exatamente. O Ederson, ele, inclusive, a gente gozava muito ele. Só mandar um abraço, Ederson e Helena. Beijo. Bom falar com vocês. É uma família espetacular, a família dele. Os pais, então, são doentes pelo remo. Mas são pessoas, assim, fantásticas, a família. E o Ederson, ele foi lá na competição, porque no primeiro troféu Leão das Marques, ele bateu o recorde, e esse recorde dele permanece. Até hoje? Até hoje. Nossa. E era infantil 1. Ele era muito bom. Muito bom mesmo. E e essa questão, por exemplo, de você reconhecer, muitas das vezes você pega, por exemplo, uma pessoa, uma criança obesa, que você vai olhar assim e dizer, isso daí não vai sair nada daí. É só mesmo ficar dentro do esporte e tal e tal. Mergulhou. Mas eu tive vários atletas, inclusive meninas, que eram obesas e nadavam espetacularmente o nado de costa. Era uma outra facilidade que elas tinham, né? Então, a gente não pode nunca descartar, porque nós temos um exemplo hoje dentro do clube, de um menino que nadou comigo ano passado, era infantil. Esse ano a equipe infantil passou por Fábio.
E a gente fazia muita gozação dele, e ele topava a gozação, levava em conta, né? As brincadeiras de treino que Sim. são normais, que A deixa o gente clima encarna animado. nos moleques, a melhor gente coisa. encarna nos Usou moleques como estímulo. para poder. Mas assim que é bom Exatamente. treinar, cara. Sim. E ele era obeso. Obeso. Aí eu falava assim, eu gosto de nadador gordinho para treinar borboleta, que faz o trabalho da ondulação e o abdômen vai, Te ajuda, né? vai forçando o abdômen. Hoje ele é um dos principais nadadores nossos. Ninguém diz que ele um dia foi gordo. E ele tá nadando pra caramba, o moleque. É a transformação para o meio do Transformação, esporte. transformação. Não só da questão física e estética. Sim, estética, Mas da exatamente. questão mental, da disciplina, que acaba distribuída para todos os Exatamente. departamentos da vida. E temos hoje grandes nomes para chegar nesse nível nacional e internacional? Temos como ele acabou de citar, o Oswaldo, É. que chamamos até hoje carinhosamente de Búfalo, pela força que ele tinha. Búfalo do Marajó. Então ele legal, começou a se dedicar aos 200 borboletas. E Nunca aprendi o borboleta. Cada vez que entra na água, ele vai derrubando o tempo 10, 12, 13 Uma segundos. máquina. Baixou 26 segundos no 400 medley. Nossa. Já foi para o top 8 nacional. E o objetivo realmente inicial com ele é pegar uma final. E a partir do momento que entrar na final, quem sabe uma medalha. Decolar, né? Temos também o Caio Silva, que é primeiro do ranking nacional nos 50 e 100 peito. Foi para o brasileiro, não foi tão bem devido a uma contusão, mas ninguém conseguiu bater o tempo dele, anterior ao brasileiro. Então é mais um atleta que estamos contando até com o apoio do NASP para reabilitá-lo. Que é referência em recuperação, É, diga-se o de NASP, passagem, hoje no NASP, Clube do Remo. E aí não serei clubista, mas já sendo, por ser remista, faz um excelente trabalho, Nasp. E nós temos uma pessoa lá que é muito amiga nossa, Ex-atleta, além né? que é ex-atleta, o Bruno Noronha. Uhum. O Bruno Noronha foi nosso nadador lá no Remo, cara. Aí Chamava pra facilita. ele, a gente chamava para ele de esperto, que ele era meio devagar e chamava de esperto. Para ver se ele ficava esperto. É bom que E o Ferreira ficou. queima logo aqui. Queima logo, Isso logo. que é E ficou. Não, mas fantástico. ele gosta dessas brincadeiras. é fantástico Faz treinar parte, faz assim. parte. Se não tiver essas coisas... Não vale a pena. Hoje essas coisas que são consideradas bullying, na nossa época passada, Exatamente. não Não, mas nada aqui a disso. gente sabe o real sentido, sabe que não tem exatamente. Qual como. grande nadador brasileiro que não tinha apelido? Lógico. Eu falo para os atletas o seguinte: se você não tiver apelido, você não fica conhecido. Porque você só vai ser conhecido se você tiver apelido. Se todo mundo é José, todo mundo é João, mas se não Quem que tiver vai o te João, te o João diferenciar? Pelado, o João Careca, alguma coisa. Até o não- João de Deus acaba que... É apelido. Exatamente. Então tem que ter um apelidozinho ali para a gente poder fazer a gozação e o cara ficar conhecido. Nós temos um atleta lá, por exemplo, que a meninada adora, ele já está com 26 anos, 27. O Gabriel Souza, é um baita do nadador, agora não está treinando bem, está fora de forma, não está nadando bem. Mas o apelido dele é Churrasco. Ele é mais alto do que tu. Ele é grandão. E aí a molecada adora ele. Churrasco pra cá, churrasco pra colar, e é só isso todo o tempo. Mandar um abraço pra essa churrasco, É o búfalo. churrasco. Queremos vocês aqui também conosco. Agora é ruim a nova o churrasco. geração. O churrasco se misturar com búfalo pode ter... Pode não dar muito certo, né? E agora, olha, eu vi na tua fala, Ferreira, e eu concordo plenamente, né? E vejo a molecada hoje, né? Meu piolho é assim, né? Tem apelido também, né? Essa molecada hoje muito voltada para o celular. Minha filha tem 3 anos, a Mariana, minha princesa, adora um celular também. E eu sei que é uma dificuldade cultural dessa geração de não conseguir mais treinar 2 períodos. Sim. Né? Antigamente tinha 2 períodos, tinha musculação, alimentação regrada, etc. e tudo mais. Mas além disso, desse fator cultural, né? E queria que tecesse esse comentário e o Fábio também. Quais são as outras dificuldades que vocês têm para impulsionar esses atletas? Olha, nós temos inúmeras dificuldades para impulsionar os atletas. Os atletas, pelo fato deles ficarem ligados ao celular, eles dormem tarde e não acordam para treinar. Que é o treino invisível, né, Fábio? Eles não acordam para treinar. Dia de sábado, às vezes a gente fica batendo a testa na parede lá no Remo. Dia de sábado, que é o dia que não tem aula, que o cara podia aproveitar o máximo possível para treinar. Período de férias, julho. Eu não tenho nada, não tenho aula, não tenho colégio, não tenho nada. Deveria treinar 2 períodos em julho.
nós ficaríamos lá para atender esses atletas. Todos os dias, inclusive. Todos os dias, entendeu? É bom isso Então, ser falado, né? Então não aproveito, é o que o americano faz. O pessoal que é dos países que faz muito frio, Stop Mind, né? vão em julho Sim. para os Estados Unidos treinar, para poder treinar 2 períodos no verão. Então ninguém aproveita. O cara tem que ir, a família tem que ir para Salina, tem que ir para Mosqueiro, não sei para onde, e acaba levando o atleta junto. Tem atletas que, inclusive, às vezes, quer ficar na casa do colega para poder treinar. Mas aí a família não, tem que ir junto. Quer dizer, então, muitas das vezes, a família também não ajuda nesse aspecto. A família acompanha assim, para estar lá junto, um período, tudo bem, mas 2 períodos já pega. Já é demais, né? Já pega, não dá para fazer 2 períodos assim que já vai consumir E vocês também a família. chamam esse atleta na chincha, esse que tem potencial? Chamamos E é lógico, com o pai acompanhando. chamamos os pais também, mostramos para eles. Olha, o tempo dele é esse. Por exemplo, se é um filho meu e o Fábio chega para mim e fala, olha, ele hoje é o 8º no ranking nacional. Esse aqui Tem é chance. primeiro. Tá escrito nas estrelas, né, Gilene? Sim. Opa, vamos investir nesse garoto. Aí eu pergunto, Exato. aí estendo a mesma pergunta. A falta do apoio financeiro também, a nível estadual, a nível municipal, a nível federal, isso também dificulta muito. E tem o querer, né, desse Dificulta, familiar também para dificulta. poder... Inclusive a nossa diretoria, que é uma diretoria de pessoas jovens, que foram nossos atletas, inclusive, o Laércio, o Luizinho, foram meus atletas. Então, essas pessoas, eles entendem perfeitamente o caminho A que a gente realidade, deve seguir, a realidade das coisas e tudo mais. Se esforçam para arranjar recurso, para ajudar os atletas. Inclusive, criou-se critérios lá dentro do clube para ajudar o atleta nas viagens, nas competições. De acordo com o nível dele na competição, a colocação dele na competição, ele vai ter uma ajuda. Entendeu? Então eles estão focados, porque além deles terem sido nadadores de bom nível técnico, o Laércio, inclusive, foi vice-campeão brasileiro na categoria de junho, que é uma categoria quase sênior, quase adulto, né? E andava muito bem, nadava abaixo de 25, andava para 24 e 50 livre. E era muito veloz e era nadador de todos os estilos, o Laércio. O Luizinho nadou menos do que o Laércio, o Luiz. O próprio Coronel Maroja também, que foi nosso diretor lá, que dá suporte, dá ajuda também, é primo do Laércio e vivem junto, para fomentar justamente captação de recursos. Ele, inclusive, que faz os projetos para o nosso departamento, para tentar viabilizar recursos, né? E eles fazem muita promoção lá no clube para ganhar dinheiro, para poder ajudar. E pagar também. Funcionário não tem como reclamar de salário atrasado, porque é tudo em dia. Entendi. Inclusive, por causa disso. Então, a questão, por exemplo, dos familiares, os familiares são todos nossos amigos. Todos nossos amigos. Brinco, converso lá, participo de qualquer festinha lá no clube e tudo mais e tal, mas quando chega na hora de vamos ver, muita coisa fica a desejar. Porque nós não podemos entrar no seio da família. Sim. Nós temos só que orientar de uma forma que eles possam colaborar conosco. Porque Entendeu? tem um limite, né, Ferreira? Tem. O treinador, né, Fábio? Tem um limite. É. Você não vai entrar na seara familiar. Sim, exatamente. Porque depois, Deus o livre guarde, alguma coisa acontece, recai a culpa sobre o treinador. Exato. É uma linha muito tênue, né? E essa retomada da dobra, quem vai iniciar, tem um atleta lá que ele tem um apoio total da família. Explica só pra gente o que é a dobra, pra quem tá A assistindo. dobra é o complemento de treino. Eles treinam 2 Treinar horas 2 de períodos. água pela parte da noite e irão fazer mais 1 hora pela manhã. Perfeito. Então, Antes da escola. Bernardo é Pantoja. um garoto muito promissor, Bernardo Pantoja. Nessa competição ele nadou 12 provas com os 4 revezamentos, pegou 10 ouros e 2 pratas. E a família junto. A família sempre presente. Ele pulou para o topo do ranking em 3 provas e mais 4 provas em 2º ou 3º lugar do ranking nacional. Nossa. Então é um garoto que Altamente promissor. gosta, quer, inclusive faz eucaristia no sábado aí. Como é um atleta que a gente vê que tem o apoio da família também, a gente tem
feito um esforço. Estou dando treino para ele dia de sábado, 6h30 da manhã, 1 hora antes dos demais atletas. E aí entra o treinador, justamente, né, para ele não perder o foco, embalo, manter a empolgação e partir para cima de algumas finais e quem sabe algumas medalhas até como campeão. Parabéns para vocês dois desde já por isso, viu? Que isso é fundamental no esporte. E aí, Genê, se me permite, eu queria saber se treinador cai na água. Não precisa, não há necessidade. Já fez muito, né, Não há Felipe? necessidade. E é oportuna a Tem pergunta. campeão master aqui na mesa. É oportuna a pergunta do Rodolfo, porque o Ferreira certamente acordava muito cedo e hoje Olha, já passei- não é bem assim. Ele já disse que ele ganhou um troféu, né, Genê? Que agora ele escolhe a hora que vai trabalhar. O cara, quando tá aqui, olha... É outro patamar já. Desde os anos 60, do final de anos 60, até mais ou menos meados de 2000, até 2010, eu ainda dava treino 6 horas da manhã. Foi uma vida inteira, praticamente, dando treinamento 6 horas da manhã, com uma quantidade exagerada de atletas. Depois, começou a escassear e nós não tivemos mais essa condição de dar. Até nós mesmos ficávamos E tu desmotivados. ainda pegaste uma época que não era 6, era 5, que ainda tinha uma corrida antes, Tinha né? uma corrida, que era o finado Ramalho, né? Que Deus o tenha. O finado Ramalho, que era nosso preparador físico. O Dornelli foi nosso preparador físico da natação. A Nádia, que é fisiologista da Universidade lá de Minas. Então, nós tínhamos uma equipe, inclusive, multidisciplinar. Tinham 2 nutricionistas, tinha um cardiologista que fazia os exames todinho no laboratório da Escola Superior de Educação Física, o Dr. Arada, um japonês. Então, nós tínhamos todo esse aparato nos anos 80 e 90. Depois foi perdendo tudo, né? Foi até os nossos aparelhos de musculação, que hoje não se utiliza mais, né? Não se faz mais o trabalho com musculação. Até isso tiraram de lá do clube. E aí eu te pergunto, aproveitando esse papo sobre o que não tem mais hoje, o que tinha, esse hiato, né, por exemplo, do nosso parque aquático, né? Foi muito tempo o parque aquático desativado. Até que ponto isso atrapalhou a evolução, né, do esporte? E até que ponto isso também serviu como algo para que o atleta observasse e quisesse se superar, digamos assim. Porque esporte é superação, é você ver a dificuldade e se superar. E dentro da seara do desporto aquático, a gente tem a molecada que treinava ali, pulando na serragem, né? Tem o Ian Souza, né? Veio o treinador, inclusive, para tirar atletas lá da serragem, lá em Coraci. Então, assim, é na dificuldade que às vezes se lapidam os diamantes, né? Exatamente. A desativação do parque aquático foi, eu acho que o maior crime que já cometeram dentro do esporte no estado do Pará. Gostei. Porque ali nós tínhamos competições quinzenalmente ou mensalmente. Tá? E todo mundo no Brasil inteiro admira esse parque aquático. O pessoal do Nordeste que veio agora competir na Copa Norte, botaram a mão pro céu. Ferreira, essa piscina é a nossa igreja, essa piscina. É uma piscina fantástica. Espaçosa, os ambientes, todo com espaço muito grande lá para se deslocar e tudo mais. E a piscina é boa para competir. É boa para tempo, é boa para tudo mesmo a piscina. Tem uma estrutura enorme essa piscina daí da UEPA. E nós conseguimos, a duras penas, resgatar essa piscina, a duras penas. Apareceu uma pessoa que, pai de atleta mirim, lá no Remo, que nós induzimos ele a levar em frente a situação de poder ser presidente da federação. Ele levou a sério a conversa conosco e acabou virando presidente mesmo da federação. Nós conversamos com o presidente que estava, que era um ex-atleta nosso, e convencemos ele a renunciar para entrar essa pessoa. Ele deu um dinamismo fantástico. Ele tem alinhado com o governador, né? E é vereador. E conseguimos uma reunião com o reitor. O reitor nos recebeu muito bem, escancarou as portas para nós, falamos com, remista por sinal, o reitor,
E falamos também com o coordenador lá do espaço, né, da UEPA, que também abriu as portas e é remista também, o Ismac. E aí nós resgatamos a piscina o ano passado. E esse presidente ainda não era nem presidente, mas ele tomou a frente e conseguiu lá ajeitar, arrumar a piscina, competimos. Quando foi esse ano, ele assumiu a presidência. Inclusive, ele financiou a iluminação. Inclusive a iluminação, financiou os refletores, tudinho. Hoje ele já deu uma dinâmica na federação, que ele já tem sede própria. Federação funcional lá de frente do Colégio Ideal, lá no Jurunas. E ele está assim alinhado com a própria confederação, já trouxe o Cielo aí para fazer o mexer, que ganhou uma camisa do Remo. Ganhou uma camisa do Remo que eu que dei. Não trouxe a minha, mas tudo bem, a amizade ela vai continuar. E o presidente da confederação veio também a brilhantar a competição. Ele ganhou também uma camisa do Clube do Remo. Só eu que não ganho. Eu tinha estado recentemente no Rio, no Campeonato Brasileiro, né? E lá no Campeonato Brasileiro, para minha surpresa, eles fizeram uma homenagem para mim. O presidente da confederação fez uma homenagem, pediu lá para falarem da minha trajetória, foi muito aplaudido, inclusive, né? Me deu uma medalha do Troféu Brasil, e eu vim todo faceiro para Belém, né? Aí todo mundo sabia que em Belém, tu foi homenageado, não sei o quê e tudo mais e tal, conta essa história para nós e tal. Aí eu disse, olha, eu sou o técnico mais antigo do Brasil. Começa por aí. Eu sou o técnico mais antigo em atividade na mesma instituição. Então, essas homenagens que são feitas para mim, por aí, que várias federações já fizeram, inclusive a Federação Paulista. Eu estive em 2013, eu fui numa homenagem lá em São Paulo. Pagaram tudo para mim. Eu tinha que ir lá, que eu ia ser homenageado. Aí eu fui lá, passei uma semana lá com o pessoal em São Paulo. Fizeram essa homenagem. Federação do Mato Grosso do Sul, Maranhão, várias federações já fizeram homenagem para mim, inclusive a Federação Paraense, porque, inclusive, eu sou o único grande benemérito da federação. E sabe o que é legal, sem querer interromper? É que essas homenagens estão sendo feitas em vida. É exatamente o que eles querem. É o que é mais importante. Justo, né? É o que o pessoal quer. Por exemplo, o Remo. O Remo fez uma baita de homenagem para mim, várias, por sinal, várias. Mas a mais marcante mesmo que o Remo fez foi dar o nome do Parque Aquático, meu nome. Eu ia te perguntar sobre isso, que eu queria que tu descrevesse a tua emoção sobre isso. Rapaz, porque não é uma homenagem. É indescritível, é emoção. Não tem preço, né? Olha, quando eu fui lá homenageado lá no Remo, eu chorei pra caramba. Já tô até com vontade de chorar de novo. Não chore que esse programa é seu. Entendeu? Foi um negócio assim indescritível para mim. Me emocionei mesmo. Não tem como. Era na gestão do Manuel Ribeiro, que foi o meu presidente quase que em 6 mandatos. Desde quando eu vim para Belém, que eu vim para o Remo, eu vim para ser atleta do Remo. Eu fui o primeiro campeão brasileiro do Remo, na história do Remo, nos anos finais de anos 60. Então, foi assim uma coisa que não dá nem para mensurar. Não dá nem para mensurar, porque a gente realmente se emociona. E várias homenagens que fizeram para mim. Às vezes, quando eu falo no nome do Remo, eu me emociono. É a tua vida, né? Só de falar no Remo, eu já fico emocionado. Olha, Ferreira, se o programa terminasse agora, já teria valido a pena. De verdade. Porque o intuito desse programa, e eu acho que o Ronaldo, tenho certeza que o Ronaldo vai concordar comigo, é exatamente colocar a história do esporte paraense para que ela fique eternizada. Né? E tu és um dos grandes nomes da natação. E do esporte paraense. E do esporte paraense. Né? Então, nortista, nacional, por que não? Pelos atletas que revelou. Reconhecido. E é uma honra muito grande para nós tê-los aqui. Saibam de antemão disso. O programa não acabou, mas seria impossível não dizer muito obrigado no meio desse programa. Obrigado pelas suas lágrimas, pela sua verdade e por estar ainda escrevendo de uma forma muito honrosa a história do nosso esporte no que tange a natação. Eu acredito o seguinte, que eu
no decorrer de todos esses anos, eu já recebi todas as homenagens que eu deveria receber em vida. Eu fui 2 vezes personalidade esportiva do Pará. Eu fui camisa 13 e o troféu Maiorano. 2011, 2011 não, é o ano 11, né, que já está agora no 26º, né? Sim. Eu fui no ano 11 e 2018 foi o troféu camisa 13 e eu fui o personalidade. Então, quer dizer, é um reconhecimento que a própria imprensa teve comigo, né? E me dando essas homenagens aí em vida. Então, isso aí realmente não tem preço nenhum para pagar, é muito gratificante. E você, aonde chega, eu, graças a Deus, aonde eu chego, o pessoal todo me reconhece. Todos os técnicos no Brasil inteiro me reconhecem. Isso é muito bom, né, meu amigo? Você está lá e o pessoal está lá fazendo graça, brincando com você, porque conhece de algumas datas já. E né? ser reconhecido pelo trabalho, né, Fernando? Exatamente, reconhecido pelo trabalho, porque nós fizemos realmente, ao longo dos anos no Remo, sempre tivemos objetivos, sempre pensamos alto, pensamos sempre muito alto, fomos sempre ambiciosos para querer o resultado, entendeu? E tinha época que eu falava com os presidentes do Remo e dizia, vamos fazer uma comparação do futebol com o esporte amador e a natação. Uhum. A natação ganha todo ano, o futebol ganha uma vez ou outra. Então a gente tinha essas brincadeiras, até com alguns presidentes que a gente tinha muita intimidade, a gente falava isso. Por exemplo, agora nós somos consecutivamente, nós estamos 10 anos ganhando os títulos estaduais, absoluto, no estado do Pará, né? Tivemos uma história muito grande no Norte e Nordeste também, ganhamos várias competições do Norte e Nordeste. A categoria Mirim Petis, então, é quase que imbatível no Norte e Nordeste. Ganha sempre. O Fábio acompanha mais de 20 anos a história toda nossa do Mirim Petis, e nós temos muitos títulos da categoria Mirim Petis, que é a nossa base. E essa base que realmente vai alavancar a natação do Remo, que nós estamos realmente agora reconstruindo novamente. Que esteve cerca de 5 anos, nós estivemos quase que no fundo do poço a nossa natação, entendeu? Não tivemos uma boa direção, e hoje nós temos o apoio da direção, a direção nos apoia para tudo, tá? Qualquer ideia que a gente tiver na cabeça, eles e é ruim, né, meu amigo, tá no fundo do poço, porque no poço ninguém nada. Pois é, exatamente. E a natação precisa de uma piscina lá. Exato. No poço ninguém nada. E Fábio, deixa eu voltar um pouquinho para te perguntar. Tem que ter muita paciência para trabalhar com criança? Principalmente hoje em dia. Já tem vontade de afogar um moleque assim? Lá vem o conselho tutelar tirar a guarda do meu filho. Essa parte aí eu deixo para ele, que ele pega a primeira missão da massificação. Eu já pego os nadadores um pouquinho... Já mais calmo. Bem encaminhados, né? E, Vitor, a nossa função é fazer essa transição. Justamente o Mirim Petis a gente diz, aprender a gostar de treinar. A partir do momento que ele aprende a treinar e gosta do que está fazendo, é uma consequência natural o resultado aparecer. Quanto àquela questão da gente observar, quando a gente vê uma criança cair na água, a gente já vê a questão da habilidade, tem a questão do biotipo, a parte física. Então a gente já procura dar um direcionamento. Ainda tem vaga para os atletas de baixa estatura. Por exemplo, no caso do Leonardo de Deus, nós percebemos logo que ele tinha um VO2 muito alto, uma capacidade aeróbica muito boa, extraordinária. Tanto que quando o pai dele foi para o Rio, levou lá num centro de referência da aeronáutica, o VO2 dele deu disparado melhor para a idade, né? Então, o que nós fizemos? Como ele não é um atleta muito alto, e pelo biotipo do pai e da mãe percebemos que ele não alcançaria uma grande estatura, aproveitamos essa grande qualidade dele de VO2 e já começamos a trabalhar as provas de 200 metros. E as provas de fundo. Resistência de fundo. As provas que a gente chama de provas complexas, né? 200 de estilo, não é qualquer atleta que nada. E ele até hoje, no adulto, já há mais de 10 anos, ele domina a prova do 200 borboleta e 200 costas no Brasil. Então a ideia é ver onde está a aptidão do atleta e buscar uma prova onde ele possa se destacar. É muito comum um atleta habilidoso na categoria de base, aí no peitismo infantil, ganhar os 50 livre. E o grande erro
que a gente não cai nessa pegadinha lá no Clube do Remo, a gente chama logo o pai esclarece. Essa prova, hoje em dia, internacionalmente, o Fratos, que é o nosso melhor nadador após o Cielo, é exceção. A média está chegando nos 2 metros já, dos finalistas. Então, nós temos que procurar o melhor caminho. Está chegando em 2 metros. Os Frato grandes tem talentos da 1,87 velocidade. anão, perto do pessoal. Já é considerado baixinho. Baseado no que vocês estão falando, É, estatura conta, né? E a gente teve uma época, aquela época polêmica, em que os maiôs tecnológicos estavam dominando o esporte. Exato. Fez bem, de fato, a retirada daquele equipamento. Hoje a gente precisa mesmo de uma natação orgânica, ou a tecnologia ela pode contribuir com o esporte, porém não na vestimenta do atleta, com essa facilitação extra a nutrição, o bom sono, a dedicação, o desempenho, que nada tem a ver com acessórios, digamos assim. A tecnologia está aí para fazer essa parte, para ajudar o atleta em tudo, em tudo. Você tem hoje todas as medições através de tecnologias. Então você analisa o atleta, bota o atleta aqui, analisa ele todinho. E aí você vai saber realmente se ele tem capacidade ou não, se tem aptidão ou não, através só das tecnologias. Para treinamento, vários tipos de treinamento. É que nós passamos longe desse aparato todo, nós não temos condição nenhuma. E se tivéssemos? Mas se nós tivéssemos, quantos atletas não seriam aproveitados aqui dentro realmente, integralmente? Porque se nós não temos nada, nós não temos nem um aparelho de lactato. O que faz o aparelho? O aparelho de lactato para medir a lactose, a acidose no músculo do atleta. Então, uma série de coisas que são simples, comuns. O aparelho de lactato é um aparelhinho que você anda com ele, só chega, o atleta dá o tiro, chegou na borda, você fura o dedo dele, tira lá e já vai saber. Bem parecido com o aparelho para diabetes. Exatamente. Então, tem treinador que anda com aquilo no bolso. O custo desse aparelho não apenas do aparelho, mas do conjunto da obra, né, tecnológica que poderia favorecer a formação do atleta é muito alto? Não é que seja alto. Ou com patrocinador Falta destinar-se investimentos para você chegar. Vai chegar um momento que nós vamos ter que ter. Porque nós vamos atingir um desenvolvimento dentro da natação do remo de grandes nadadores. Estão se formando. Então nós vamos precisar, não vamos ter que trabalhar só com a simplicidade, vamos ter que trabalhar com uma coisa mais moderna. Mas aí deixa eu te perguntar, Ferreira, porque olha só, eu fico pensando, quando você vai captar patrocínio, né, você tem 2 caminhos na maioria das vezes, né? Via pública, através da lei de incentivo, né, você vai ali fazer, né, muitas vezes aqui trabalha às vezes de mendigo, de estar batendo em porta de A, de B, de C, que às vezes é humilhante para o esporte, né? Mas graças a Deus ainda existem, né, políticos coerentes que conseguem enxergar no esporte, né, não só como um caminho de social aí de resolução de problemas, mas como algo que realmente vai transformar a vida do cidadão. E a via privada, que é a questão, né, de você batalhar com os projetos que você constrói para arrecadar recursos. Por que eu estou perguntando, por que eu estou citando isso? Porque assim, não é mais difícil para o paraense, pelo biotipo do paraense, que não é um biotipo alto, já que a média está chegando em 2 metros, como o Fábio falou, alguém se interessar pela natação, porque eu sei a importância da natação por ter dado uma fase da minha vida. Inclusive inspirado lá no Ederson e tudo mais, que eu vi essa galera nadando e, eu queria também estar participando daquilo. Então, não é muito difícil hoje, nós temos atletas nesse nível de 2 metros, 1,90 m, né? Porque eu penso também como empresário, o empresário vai querer investir, que o senhor me afirmou que pode ter retorno, e eu acredito que tem. Mas como tornar isso visível para atrair esses patrocínios, principalmente na rede privada? Bom, nós não temos como fazer essa medição do atleta, se vai ser alto, se vai ser baixo, ou se vai ser médio, né? Mas nós confiamos muito na habilidade do atleta. O atleta habilidoso, muitas das vezes, ele supera os obstáculos. Ele supera.
E aí você vai trabalhar com aquilo que o Fábio falou. Por exemplo, o Leonardo de Deus. Baita de um exemplo. É um exemplo. E tem vários outros atletas também, como ele. Nós tivemos no passado um atleta que era de São Paulo, Lucas Salata, que nadava muito, ia para a Olimpíada e tudo mais e tal. Não conseguiu medalha, mas tudo mais. O próprio Thiago Pereira, que é um nadador completo também, nada dos 4 estilos, né? Ganhou muitas medalhas em Pan-Americano e foi também medalhista olímpico. Inclusive ganhou do próprio Michael Phelps, numa Olimpíada. Então, esses atletas que têm essas habilidades, elas têm que ser exploradas, muito bem exploradas, né? E você fazer realmente um trabalho, desenvolver um trabalho com esse tipo de atleta, visando determinados tipos de prova. Você não vai querer pegar um atleta que começa a atingir uma alta performance e querer treinar para ganhar tudo. Porque aqui você só enxerga regionalmente, mas internacionalmente, nacionalmente, o negócio é diferente. Sim. Então você tem que estar acompanhando a trajetória dos atletas nacionais ou internacionais e voltar aquele trabalho para cima daquela realidade para chegar a atingir aqueles atletas. Então você faz o trabalho voltado para, digamos, 1 ou 2 provas, onde ele tiver mais habilidade, para ele chegar. Por exemplo, nível agora, por exemplo, a Andressa do Remédio, nós levamos a Andressa para o Troféu Brasil. A Andressa fez um tempo em que nadou na eliminatória, ela ficou próximo de entrar numa final. O rendimento dela, o tempo dela, por falta de competitividade, se nós tivéssemos muitas competições aí na UEPA, perfeito, ela estaria em cima dos cascos. Como ela não tinha, a competição é só 2 meses, 3 meses, uma competição, o atleta não se testa. Então ela chegou lá no campeonato, ela piorou o tempo dela, na eliminatória. Se ela não piorasse o tempo dela, ela tinha entrado na final A. Aí ela foi final B. 7º tempo na final B. Quer dizer, 15ª. Quando ela foi na final B, na final, ela foi para a 4ª. E todas as atletas nadaram para o mesmo tempo, 4 centésimos de diferença. 5 centésimos, 10 centésimos, tudo mais. Todo mundo nadou para 1 e 2. Você vê, 8 nadadores nadando para 1 e 2. Aí você confere. 1,203, 1,205, 1,207. Que no visual 8. Não dá para diferenciar, né? Não dá. É só no toque na placa. E ela não chegou, ela não fez uma boa chegada. Se ela tivesse feito uma boa chegada, ela tinha cravado lá o primeiro lugar na série dela. Então, isso aí comprova que ela é uma nadadora de borboleta, nada muito bem o Cravo, tá? Nada muito bem o Costa, mas eu descartei. Eu disse, olha, vamos treinar borboleta, que é onde nós temos chance. Foca. É aí. Aí ela pegou 2 finais B, nas 2 provas. Aí o Costa, ela nadou lá só para fazer parte mesmo do contexto. Não fez grande coisa não. Ainda piorou o tempo lá, que ela não estava mais nem interessada nessa prova. E o senhor falou no nome do Michael Phelps. É o grande nome da natação? Foi, né? Foi. O grande nome da natação de todos os tempos foi o Michael Phelps. Que antes... Sei o Pelé da natação? Sim. Que antes era o Marcos Pitt. Sim. Das Olimpíadas de 72. Tivemos o Torpe também, né? Em Munique. O Torpe, mas o Torpe só foi umas 4 medalhas. Sim. O Marcos Pitt foi 7. Não teve regularidade o Torpe, né? E o Phelps. E o Phelps foi 8 medalhas, né? O cara realmente... 25, né? 25 medalhas de maior ouro. Medalhista das maior Olimpíadas em medalhista todos os de todas as esportes. Olimpíadas, exatamente. E a estrutura física dele é absurdamente voltada para a natação, né? Parece que foi lapidado por Deus fazer tua vida. Ele, inclusive, deu o nome do filho, o nome do técnico dele.
Olha só. Bob Buma. Então daqui a pouco tá cheio de Ferreirinha por aí. Não é isso? E o grande detalhe do Phelps também... O Jaquininhos também, né, Fábio? A turma acha que foi só o talento dele. Ele foi o cara que mais treinou. Toda a história da natação. Treinou muito. Ele treinava de domingo a domingo, feriado, dia santo, não interessava. E normalmente 2 vezes por dia. Fora a musculação, o trabalho a outra físico. preparação, né? Existia uma Só tal de dieta água. Michael Phelps, que todo mundo teria que consumir não sei quantas mil calorias, não teve essa... Inclusive até fazia o que não é... Que até hoje nós não recomendamos. Até com febre ele treinou. Com febre de 38 graus. 2 ciclos olímpicos seguidos. Tanto que ele teve uma época que ele parou. Quando ele ganhou tudo, que ele bateu todos os recordes, ele falou, não, agora eu vou viver. E tá vivendo. Saiu, esbanjou aí nas festas, cometeu alguns erros que são muito comuns para quem não tinha vida, né, fora a natação. Acelerou E depois deu demais, a volta por cima. Voltou a nadar no Rio, foi muito bem, diminuiu o número de provas, logicamente, porque treinou menos, mas fez sucesso do mesmo jeito. Foi. Focou. Exatamente. E eu pergunto para vocês, eu lembro, talvez 15 anos atrás, mais ou menos, a gente teve aqui um campeonato sul-americano, né, de esportes aquáticos. Foi 2002 e 2012. Então tem mais que isso. Foram 2. Em 10 anos teve 2 sul-americanos em Belém. E tá perto da gente ter outra competição assim, voltando a ter a nossa principal piscina à disposição, né? Porque o nosso parque aquático, né? Mais do que a piscina, porque ali você pode disputar várias competições, o polo, o salto, enfim. E é possível a gente voltar a essa cena, porque quando a gente fala em Amazônia, água, nós somos Amazônia, temos a nossa água, temos as nossas piscinas, os nossos atletas do Remo e de outros clubes em evidência. É possível? É possível. Inclusive o presidente da federação, ele já conversou com o presidente da confederação, vai trazer um evento nacional para cá. Ele já está palavrado. Porque os eventos nacionais é o seguinte, a confederação ela não tem recurso. Ela não tem dinheiro. Na época do Coraci Nunes, todo ano ele estava na porta do Correio, lá no Ministério das Telecomunicações, para manter o patrocínio dos Correios para a natação. Hoje, está uma dificuldade enorme para conseguir recurso. E o presidente da confederação, ele fala para nós o seguinte, a confederação não tem dinheiro. Então, se você arranjar um patrocínio através do governo do estado, nós vamos lutar para o evento ser lá. E é o que vai acontecer aqui. E é bem provável que em pouco tempo nós tenhamos uma competição de relevância nacional e quem sabe futuramente não teremos uma competição internacional. Porque o pessoal gosta muito de vir para cá, para Belém. Apesar que é longe, mas é longe daqui para lá também. Se é internacional, talvez... Para quem compete aqui na América Central é mais perto do Exatamente. Que E aí eu acho que o presidente da nossa federação hoje, o Mauro Freitas, ele é muito ambicioso para querer. Ele até às vezes atropela. Já antecipa as coisas, entendeu? Então, como ele falou, ele quer fazer inclusive um livro da federação, quer que eu seja o narrador do livro. Quer fazer o livro da federação, já está procurando. Eu até falei para ele, vai atrás do Mauro Tavernar, que o Mauro Tavernar é doido para fazer o meu livro. Ele fez o do Alcino e estava fazendo do Bira. Eu sei quem é. O Mauro. O Mauro é competente boníssima. demais. Sim. Muito gente boa, o Mauro. E o Mauro, ele fez muitas entrevistas comigo. Lá em casa mesmo. Mauro morou fora do Brasil, né? Morou no exterior. Falar de geografia esportiva. Pode trazê-lo aqui para falar sobre o esporte como um e todo. Ele estava fazendo uma assessoria lá para Roraima, se eu não me engano, ou Rondônia, uma desses estados. E agora ele está em São Paulo. Trabalhei com ele na Record. Ele está em São Paulo agora. Mas ele ficou atrás de mim um tempão aqui em Belém querendo fazer meu livro. Ferreira, a gente dá um jeito de arranjar um recurso aí, arranjar um patrocinador, fazer teu livro, né?
Eu até trouxe agora um livro do vice-presidente da Confederação, ele me deu um livro lá no Rio, e eu pedi um para um presidente da nossa federação, né? Ele me deu o segundo livro. E aí os caras, tá vendo só? Só tu que não escreve o teu. Eu digo, não, mas um dia vai sair, não te preocupa que vai sair, deixa eu te acalmar um pouquinho, que aí eu estou cada vez mais saindo um pouco da borda da piscina, daqui a pouco eu estou só no escritório, aí não estou mais com aquilo na cabeça, né, de treinar atleta, aí vai passar a carga para o Fábio, aí o Fábio vai se virar. Passar o bastão. Passa o bastão. Passa o bastão para o Fábio, já tem outros lá também, ex-atleta meu, que são professores também, lá no Remo, né, que a gente sempre convida, assim, o pessoal que foi ex-atleta para ter mais facilidade para lidar com as crianças, né? Inclusive, hoje nós temos uma grande capacidade, desde o primeiro horário, das 6 da manhã, até o último horário, às 9 da noite, professores que trabalham com treinamento. Então, isso aí já abriu uma possibilidade para os atletas que estão desenvolvendo a vida profissional, que o tempo ficou curto e eles encaixam qualquer hora do dia, a piscina está aberta para eles. Ou seja, não tem desculpa o cara não treinar. Passa a programação, entrega para o colega. Encaixa aqui, ó. Se tu vieres treinar 1h da tarde, tem professor lá para treinar. Sim. Então Mas não tem mais atleta, desculpa. por exemplo, pode treinar com outro treinador, sem problema. Pode, porque ele vai seguir o que eu passei. Tantos tiros de 2000, vai passar. O que eu passei, ele vai cumprir lá no treinamento. Olha só, nós estamos chegando perto do fim do nosso programa. Porque tem muita história, 1 hora sempre é pouco. É, curtinho. Ainda Passa mais para esses rápido, dois pô. aqui é pouco. E assim, eu queria ouvir, eu sempre gosto de perguntar isso. Tem alguma história engraçada que marca a vida de vocês? Atleta que tá isso eu já vi acontecer, isso que eu tô falando, colega nosso não amarrar a sunga e no treino, no tiro de 50 metros a sunga ficar no meio da piscina. Já aconteceu isso comigo. Eu estava numa competição em Fortaleza. Nós tínhamos um campeonato, inclusive nesse campeonato, foi em 83, o Remo foi 3º lugar nacional. Era campeonato juvenil, era patrocinado pela Sul América Seguros. Então era feita uma competição regional, local, depois regional. Nós fomos para Fortaleza. De lá, as regiões, digamos, região norte, toda a região norte, tiravam os 8 melhores nadadores e iam competir no Rio, uma final. Só iam competir no Rio os finalistas, os 8 melhores do Brasil, só a nata. Nós fomos 3º lugar nessa competição. E eu tinha 3 atletas que iam nadar os 1.500, lá, na semifinal. E eu vou te falar um que é muito teu amigo, com certeza. O irmão do Marco André, o Serginho. O Serginho e mais um outro gostava de ficar com o calção desamarrado. Aí eram 3 séries que iam nadar. De repente, rebalizaram a competição. E a intenção nossa era que nós íamos colocar os 3 na final para levar para o Rio. E o outro era um japonesinho que está nadando conosco, o Ikeda. Até imagino. O Ikeda era o melhor nadador fundista que eu tinha, de 1.500. Aí chamaram para a prova. Olha, rebalizou. Não tem mais 3 séries, só são 2. Vocês agora, foram para a pilastra. Corre. Chegaram lá, não amarraram o calção. Os 3 estavam sem o calção amarrado. Os 3. O japonesinho, que era o meu melhor fundista, quando ele dava a virada, ele segurava o fio do calção, dava a virada, para não sair o calção, né? Os outros ficaram encabulados, dava a virada, o calção ia, puxava, aí perderam a vaga. Só o japonesinho que ganhou a vaga, rapaz. E o japonesinho ganhou a vaga e foi 2º lugar geral na competição. O Álvaro Ikeda. Ele deu o jeito dele de segurar o calção e nadar. Ele vinha se aproximando da borda, que ele já segurava o fio. Dava a virada, empurrava, continuava nadando, porque nadando não forçava para sair. Só quando dava a virada, que dava um empurrão forte, né, da parede. São fatos inusitados assim que aconteceram, né, no caso já desse. Teve nadador que não apareceu no dia da competição? Quero ver do Fábio.
Fugiu da raia. Tiveram 2 casos dessa questão da vestimenta, né? Nós tínhamos um atleta que ele era considerado mediano, ia nadar os 100 borboleta, mas a pontuação dele era essencial para o nosso triunfo. Na época ele era infantil, né? Ele esqueceu de amarrar, ele saltou. Aí a nossa preocupação na base, não vai tocar alternado, não vai ser desclassificado, não vai deixar de somar pontos. O calção foi no pé. Ele nadou 100 metros de borboleta completamente nu. E a raia dele era colada na arquibancada. Então a risada foi geral. Teve Só um outro. bunda neon. Pareceu um boto. Teve um outro que Olha o mora. boto, olha o boto, olha o boto, olha o boto. Teve um outro que mora em Santa Catarina. De vez em quando ele vem de lá e tal, passa lá no remo comigo. Aí a gente apelidava ele de Mr. Bean, que era o narizinho dele bem afilado. Ele foi. Essa foi dele. Ele saiu na prova. Cadê o homem? Aí, cadê o cara, rapaz? Todo mundo começou a nadar e o cara não apareceu. Ih, aconteceu alguma coisa, cara. Nada. Afogado. Aí daqui a pouco ele vem devagar, boiando, né? Aí Parece a garota do Fantástico, né? correu pra borda da piscina e subiu. O calção dele foi lá no pé e ele ficou no fundo pra se ajeitar, né? Aí depois ele subiu, tudo Todas sem as graça. raias começaram a andar. Pronto. Cadê o nadador? Aí eu pergunto, perdeu o calção, tá desclassificado? Não. Não. Pode nadar nu? Se não for intencional, dificilmente será desclassificado. Tá, mas ele pulou. Porque isso não fala nada na regra com relação a isso. Se o Só calção se o nadar pelo árbitro caminho. considerar assim, que foi uma atitude antidesportiva, que foi intencional, aí ele é penalizado. Mas não vai diminuir o atrito? Com certeza. Só o incômodo. Porque o Gelê, Que a quebra. família dele me deu essa informação que ele tem um hábito de nadar nu. Por isso que ele sabe que diminui o atrito. Só se for em Igarapé, mas Agora, aí Gelê, você é o Candiru, né? Só sou lá em Coroçá, no Pretinho do Mangue. Essa do boto já. Só o bundão branco ali passando. Agora, é engraçado, vocês não falaram os apelidos de vocês. Não, eu não tenho apelido. Duvido, eu não Ferreira. tenho. Tu sabe por que Ferreira, meu É. que me chama de Ferreira? Meu nome é Domingos Ferreira dos Santos. Eu, quando fui servir quartel, tinham 3 santos lá. Aí me botaram Ferreira. Nome de guerra. Botaram o nome de guerra Ferreira. Aí ficou Ferreira. Mas alguns colegas do passado me chamavam de Domingão. Só isso. Domingão. É. Não tenho. Eu chamo Domingão Ferreira de Ferreirão. carinhosamente de mais velho. Ele chama de mais velho. É mais velho. E tu não tens apelido? É mais velho. Na natação não, mas mais na turma da bola, na pelada. Papai era o cabeção e eu, no futebol lá na pelada me chama de cabeça, né? Ah, mas eu passo pelo mesmo problema. Aí vem aquela estuprador de gola de camisa, né? Aquelas básicas. Olha, ele dizia que eu não brincava de Rambo porque a faixa não dava. Por aí Tem vai. outro que tira sarro comigo até hoje, inclusive é do basquete, o Alexandre, que é conhecido como Negão. Aí ele me encarnava lá no clube, lá no Caçazão, onde nós crescemos, né? Vila Militar, Rego Barros. Aí, quando eu tava meio chateado, dizia, o que foi? Que ele tá lembrando, o sonho dele era ser piloto, né? Que nem eu, mas não tinha capacete pra ele. Até hoje ele tira sarro. Um dia eu vou contar pra vocês como meus amigos narram como foi o meu parto. Dá um episódio inteiro do podcast. Mas olha só, meus amigos, isso, tá chegando ao fim. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Né? Quem viveu um pedacinho da natação como eu vivi, quem vive ainda hoje como vocês vivem e respiram, sabem da importância da natação, né? Para o corpo, para a mente. Né? Eu preciso voltar até por conta da minha coluna, e é um dos esportes que eu estou cogitando aí, voltar por conta das hernias de disco. Mas enfim, né? Esse programa aqui não é para falar de nós dois, né, Ronaldo? Sim. É para falar dos grandes nomes. E nós trouxemos 2 grandes nomes da natação paraense. Muito obrigado. O Rede Pará, o Rede Esporte agradece humildemente a presença de vocês. Muito obrigado por ajudar a escrever a nossa história. E a casa é de vocês. Não tem piscina, não Exatamente. Com ou sem medalha, pela história que vocês construíram, constroem no esporte paraense, a gente pode dizer que a casa é de vocês. Muito obrigado, Ferreira, Fábio, pela presença de vocês hoje no Rede Esporte.
Nós agradecemos, inclusive, né, em nome da nossa diretoria, dos atletas, da comunidade aquática azulina toda, né, essa oportunidade de vir aqui para a gente rir um pouco também, né? Também. É importante isso A também. ideia você, também é essa. dar boas risadas aqui, com muitas coisas que foi comentado. E agradecer em nome da nossa diretoria todo esse apoio que vocês deram aqui para nós nessa entrevista, né? E espero que as pessoas tenham acesso para estar assistindo, possam assistir todo esse desenvolvimento aqui. E em nome da diretoria do Clube do Remo Laércio, o Luizinho Ágil, o próprio presidente Fábio Bente, que é uma pessoa também que nos apoia bastante, deixa de fazer a nossa parte, né? É uma pessoa que já participou conosco lá em eventos, inclusive, né? E os agradecimentos nosso, pessoal, individual. Bom, muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado também, Fábio. Agradecer, é uma imensa satisfação vir falar do que a gente gosta, dos nossos projetos que estão sendo bem encaminhados, como o Ferreira bem falou, com o apoio da presidência e da direção do departamento, que hoje é um departamento de esportes aquáticos, saiu de departamento de natação para departamento de esportes aquáticos. E o futuro é bem promissor. Espero que o projeto continue tendo apoio e com certeza os resultados virão. Tá certo. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, gente, pela presença de vocês mais uma vez. O Rede Esportes vai ficando por aqui e o convite está feito às outras agremiações, além do Clube do Remo, Tuna, Paysandu, os times do interior, as equipes que fazem acontecer o esporte, que a gente não quer chamar de amador, porque esporte não é amadorismo, é esporte para a vida. Então, venham para cá conosco, estejam conosco nos próximos programas. A casa está aberta. Até a próxima. Amarre sua sunga. Valeu.